Meu filho gosta de fazer pirraça quando digo não a ele. A mãe chega com a filha no supermercado. A criança quer um doce. A mãe se nega a comprar. Responde que não. A criança começa a chorar e fazer birra por alguns minutos. A mãe se sente constrangida e acaba cedendo à criança. O que fazer em situação semelhante? A mãe deve, nesta hora, ter um jogo de cintura e se manter firme. Não deve ceder a pirraça ou a birra nem dar atenção, pois caso contrário a situação se repetirá. A criança aprende que com o choro e a pirraça sempre vai conseguir o que quer. Inclusive no começo, quando se quer parar um certo comportamento, ele pode aumentar de intensidade. No caso da pirraça ou da birra, pode ser agravado com gritos altos, rolar no chão, querer bater. Mas os pais devem se manter no que havia sido dito. Quando a pirraça cessar, devem conversar com a criança, explicar o motivo do não, falar com a criança sobre o sentimento dela, que você entende, que a ama, mas que mesmo assim é não. A criança tende a começar a entender e respeitar as regras. A criança está mentindo para seus pais. Imagine uma criança de 5 anos que quebrou o jarro quando estava brincando. Corre e se esconde. Quando os pais perguntam se foi ela, a criança responde que não. Os pais a repreendem e dão uma palmada. O que fazer? Os pais devem conversar com a criança, pois ela pode estar se esquivando ou fugindo de alguma situação que já tenha passado antes. Ou então a criança já viu algum adulto mentindo. Ela pode achar normal mentir. Elas podem estar imitando alguma atitude que tenha presenciado de um adulto. Tente entender em qual contexto provocou aquela atitude. Faz ela entender que não deve mentir. Salientar o quanto querem ouvir a verdade, independente do que seja. Se os pais forem logo xingando e batendo no filho, ele pode pensar que falar a verdade não o compensa, pois quando falou aconteceu algo de ruim que o deixou mais triste. Deve-se evitar o castigo. Se por acaso for castigar, que seja retirada de algum reforçador, por exemplo, um videogame, a televisão, ou sair para dormir na casa de algum colega. Mas o melhor é a conversa e não o castigo. Lembre-se sempre de reforçar alguma qualidade da criança. A criança faz bagunça e não gosta de arrumar. Imagine uma criança que faz bagunça no quarto e deixa tudo fora do lugar. A mãe trabalha fora e nos poucos momentos durante a semana à noite, quando entra no quarto, repreende e briga com a criança. O que fazer? Observe seu filho, converse com ele. Essa criança pode estar tentando obter sua atenção. Inclusive os momentos que você está brigando ou xingando a criança é uma forma de atenção. Então, brinque com ela. Estipule um horário de qualidade dedicado somente a ela. Pode ser 15, 30 minutos, mas é exclusivo dela. Combine pequenas recompensas caso ela mantenha o quarto arrumado. Uma ida à pracinha no final de semana, sair para tomar sorvete. Comece a recompensar a criança positivamente pela atitude de organização. Reforce sempre positivamente as metas que foram alcançadas. A criança não sabe perder quando está brincando. Imagine uma criança que sempre está jogando ou brincando com um coleguinha, fica sorridente e fazendo bagunça quando está ganhando. Mas se começa a perder, muda. Não aceita perder. Começa a modificar as regras do jogo, a brigar, a espalhar os brinquedos, a bater e vai embora. O que fazer? O princípio básico é o diálogo com a criança. Explicar que entende a frustração dele e que essa frustração faz parte de nossa vida. Que ao continuar nos jogos, ele vai aprender novas estratégias para conseguir ganhar. E quando você estiver jogando com ele, não tem problema deixá-lo ganhar às vezes. No entanto, use isso para demonstrar a ele o seu comportamento
diante da derrota. Como deve reagir com a frustração. Ele terá nesse momento uma aprendizagem, por exemplo. Conte histórias onde há perdas em alguns momentos e superação em outros, principalmente experiências suas ou de alguém do convívio da criança. Reforce principalmente as atitudes positivas dessa criança. A criança não se esforça ou não gosta de estudar. Imagina uma criança que gosta de ir à escola, brincar com coleguinhas, é elogiada pelos professores por ser participativa em sala, mas nas provas não consegue tirar notas boas. Os pais podem ficar decepcionados e cobrar a criança de forma errada. O que fazer? Sabemos que o sonho de todo pai é que o filho seja um dos melhores da sala. Só que muitas vezes os pais saem com as crianças no final de semana que antecede as provas, não se preocupam em definir horários de estudo em casa, ou não priorizam algum material solicitado pela escola, por exemplo, uma cartolina. Então, acompanhe seu filho, converse com ele para entender as dificuldades que ele possa estar tendo em algum assunto ou matéria, o ajude a entender as tarefas, a estudar. Determine um horário e local de estudo juntamente com ele. Priorize a compra do material solicitado pela escola sempre que possível. Acompanhe os calendários de provas e trabalhos que seu filho tem. O ajude a manter o horário de estudo, mesmo que seja fim de semana. Caso tenha prova na semana seguinte, é essencial. Provavelmente as habilidades cognitivas aliadas à dedicação serão mais eficazes no estudo de aprendizagem. Lembre-se que a criança pode ter alguma dificuldade a mais ou demorar mais para aprender. Então, calma é essencial para que ela venha adquirir prazer nos estudos e nas leituras. Evite castigos na busca de desenvolvimento da habilidade de estudo do seu filho, pois o castigo muitas vezes pode prejudicar ao invés de ajudar. Por que meu filho está fazendo bullying? Uma criança de 5 anos de idade chega em casa com os olhos vermelhos. Quando questionada pelo pai, diz que apanhou de outro menino por causa de um brinquedo. O pai fica agressivo, fala para ele não levar desaforo para casa, fala que não deve chorar porque ele é homem e se apanhar novamente ficará de castigo. Essa mesma criança sofre com o irmão mais velho, que também o intimida. Mas neste caso, os pais falam que são brincadeiras saudáveis. O que fazer? Busque conversar com seu filho, mas não estimule a violência, pois não é a solução. Não se deve estimular a aceitação da vitimização e nem de ser o agressor. Não aceitar como normal nenhuma dessas práticas. Busque a escola e converse com os responsáveis. Converse também com os pais que estão do outro lado da história. Já no contexto familiar, observe seu comportamento com os outros adultos, bem como com as crianças, seja ao corrigir ou ao brincar. A comunicação da criança é algo a ser desenvolvido. As crianças que praticam bullying podem ser crianças que não tiveram limites impostos pelos pais, ou ainda ser uma criança que utiliza da violência como forma de defesa, uma criança insegura. Devemos prestar atenção, pois muitas crianças que sofrem bullying hoje podem aprender e fazer o bullying com alguém no futuro.